Vozes do Marketing. Hoje com uma convidada muito especial, Carolina Fernandes, CEO da Cubo Comunicações. Muito bem-vindo. Obrigada. Vozes do Marketing faz parte do Encontros com o Futuro, que é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Contamos com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERD. Eu sou Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Carolina, conta para mim o que faz, conta a história, o que faz a Cubo Comunicação. Maravilha. Bom, obrigado primeiro aí pelo convite de vocês. Eu, como ex-aluna ESPM também. Opa, nós adoramos muito feliz isso, de estar aqui, isso, acho muito bacana. Bom, a Cubo... Você fez graduação? Fiz o MBA. O MBA, tá bom. A Cubo tem uma fundação aí de 9 anos, mas antes desses 9 anos, eu estou há mais de 20 aí no mercado. Sim. Trabalhei no mundo corporativo, do outro lado da cadeira, vendo todas essas dores que a gente tinha. Trabalhei em agência, assessoria de imprensa. E aí eu reformulei e entendi algumas dores que tinham do mercado para eu trazer para a Cubo. Então, a gente estava até nos bastidores falando do digital, né? Aqui, então, exatamente. Entendendo um pouquinho do que o marketing pode trazer de oportunidade, entendendo algumas dores de mercado no mundo corporativo, de juntar o online com o offline. Isso que é o Fidgetal, para quem não sabia, como eu não sabia. Fazendo a tecla SAP. Fidgetal, tecla SAP, que é a sua coluna, né? A minha coluna aí, que eu trabalho tanto minhas palestras, meu livro, o podcast, já foi uma coluna também na Exame com esse nome, exatamente falando dessa dor, né, de mercado, de entender essas nomenclaturas e tudo mais, mas eu trouxe de uma forma mais fácil também para o mercado corporativo. Então, ter tudo num lugar só, integrado de uma forma que a gente consiga usar a mesma estratégia, a mesma identidade e ter um ponto focal, né? Então, as empresas não precisam ter diversos prestadores de serviço, parceiros, e foi o que eu entendi na minha dor no mundo corporativo, né? Eu cuidava de uma multinacional, eu cuidava de América Latina. Então, a minha dor era ter diversos parceiros para fazer gestão e amarrar a comunicação, amarrar toda a parte de identidade num lugar único. Não existia isso de uma forma como eu queria, e foi assim que a Cubo foi fundada 9 anos atrás. Aí você fala, não, manda tudo para mim. Aí eu resolvo tudo. Exatamente. Uma dor de mercado, eu vi com uma oportunidade de virar um negócio e, de fato, virou. Sim. E o que você faz lá? O que é Fidgetal? Então, explica melhor para a gente. Legal. Hoje, na Cubo, a gente é um hub de comunicação. Então, a gente traz desde o branding, planejamento, identidade visual, gestão de redes, produção de podcast, videocast, assessoria de imprensa, gestão com influencer, apresentações corporativas, produção de evento. Então, a gente criou tudo o que precisa de marketing e comunicação num lugar único para facilitar para os nossos clientes em relação a isso. Onde fica? A gente está em Higienópolis, tá. no Brasil. Higienópolis é um bairro em São Paulo, perto do centro e muito tradicional, para quem não conhece. E no Paraguai a gente fundou, tem no 2 anos. Paraguai? No Paraguai, tem 2 anos. Higienópolis e Paraguai, que legal. Em Hernandárias, que é pertinho de Ciudad del Este, mas tem 2 anos, 2023. Por que pertinho de Ciudad del Este? Foi uma oportunidade, na verdade, junto com um cliente. Eu não conhecia absolutamente nada de Paraguai, nunca nem tinha ido. Tinha, inclusive, aquele estereótipo não muito legal que a gente tem relacionado a Paraguai, né? De que produtos mais baratos, mas nem sempre verdadeiros, aquelas coisas. E eu olhei aquilo e falei assim, gente, é um mundo completamente diferente do que eu tinha de preconceito, né? Um estereótipo muito diferente. E aí hoje eu falo que o Paraguai, a visão que a gente tem é muito a 25 de março que a gente tem em São Paulo, né? Então a gente tem a 25 de março, onde a gente entende que é o Paraguai inteiro, e tem oportunidades gigantescas lá. Então é um país que está super promissor há mais de 30 anos, um dos maiores crescentes da América Latina nos últimos anos, e uma economia aí crescente muito grande e com muitas necessidades de mercados diferentes, e eles acolhem muito bem os irmãos mais velhos, como eles chamam lá. Eles chamam você de irmã mais velha? Irmãos mais velhos. Irmãos mais velhos. Não, eu conheço ali bem, porque eu sou americano, né? E aí, muitos anos atrás, eu tinha que sair do país e voltar para renovar meu visto e tal. Então, eu fui várias vezes para a Ciudad del Este. E você conhece Hernandárias, não? Não. É um pouquinho para frente, eu falo que é o Alphaville. Entrando mais um pouco. 6 quilômetros para frente. Você atravessa a ponte. Isso. Tá. Aí passa a parte de Ciudad del Este, mais 6 quilômetros de autopista. Olha só, sei.
É um Alphaville deles, vamos Sei, dizer é assim. logo ali. Exato. Logo ali, que interessante. E você faz marketing em espanhol, guarani? Em espanhol a gente faz para lá e aqui no Brasil a gente já atende até em mandarim, né? Então depende muito da necessidade de cliente. Mas Guarani lá, não. não, Guarani não tivemos nenhuma necessidade ainda. Sei. Mas em chinês você faz? A gente faz também. Para um cliente de Que imigração. legal. Que tamanho tem a Cubo? A Cubo parece ser enorme, assim, mas não é tão grande. A gente atende alguns públicos mais segmentados. Então, a gente trabalha muito com B2B, né? Empresas e mundo corporativo. Eu vim de multinacional de tecnologia, então a gente está em muitas empresas de tecnologia. Então, fintechs, startups e empresas aí mais estruturadas. Mas a gente está aí com um time de 20 pessoas, mais ou menos, no Brasil. Mas que legal. E o marketing digital é tudo ao mesmo tempo já, é isso? Tudo ao mesmo tempo. Na verdade, a gente entende na necessidade do cliente. Então, a gente desenha os escopos e projetos com o cliente. Então, esse cliente ele precisa ver e ser visto onde? Então, se ele tem uma necessidade de algo, todo mundo precisa do digital, principalmente pós-pandemia, né? Eu brinco que se você não é ponto .com, você é ponto fora, né? Aquela coisa de que você precisa ter uma presença digital, mesmo que mínima, mas para as pessoas terem aquela credibilidade do seu negócio, de você mesmo, né? Então, a gente vê muito... Porque eles vão olhar no site. Vão olhar. Virou um novo cartão de visita, né? É interessante isso, né? Eu faço isso. E não precisa ser um site gigantesco, que as pessoas também não querem ler muito, mas elas querem ver que você tem ali algo realmente que você é de verdade dentro de um site. E as redes sociais para ver se você ainda sobrevive ou não, né? Nesse meio das coisas. Então, essa constância de produção de conteúdo, essas coisas no dia a dia em rede social, é onde mostra também se a sua empresa está atualizada, se a sua empresa está ativa dentro do mercado. Olha que interessante. E a parte física? A parte física depende muito de cada um dos clientes, né? Então, quando eu comento desses eventos, por exemplo, empresas de tecnologia que a gente trabalha, existem muitas feiras e eventos, por exemplo, então eles precisam de materiais. Muitas vezes, Paraguai trabalha muito com impresso ainda, é uma coisa muito maluca. Mas hoje... Eu não acho maluco, eu sou desse tempo. Mas eu brinco que é muito maluco porque aquela coisa do enxoval de papelaria que há 20 anos atrás eu trabalhava no mundo corporativo de fazer envelopes, papel timbrado, diversas coisas no material físico. E hoje é muito raro a gente ter uma necessidade e uma importância que as empresas dão para isso. Elas precisam e faz. Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Com os nossos clientes, né, dentro da nossa experiência. Mas lá é um negócio que, assim, eles levam muito a sério. A gente fala, gente, é tão diferente culturalmente, a gente está tão próximo, né? Então, entender essa cultura também, de fato, é importante. Mas, por exemplo, nessa parte de eventos que eu estava comentando, de tecnologia, a gente precisa estar no offline, né? Sim. E aí precisa estar com essa comunicação muito amarrada com o que a pessoa está vendo dentro de um evento, a hora que ela vai te procurar dentro do digital, para ver e te considerar para uma concorrência, alguma coisa assim, oportunidade de negócio, precisa estar tudo muito alinhado. Então, o digital traz isso, né? Sim. O físico atrelado ao digital de uma forma única e consistente. Então, quando você tem tudo de uma forma integrada dentro de um planejamento, de uma identidade e de uma comunicação única, faz com que as pessoas te tenham uma percepção diferente. Melhor. Sim. Porque ela te enxerga, quando ela vê, ela fala assim, já sei de quem é, já sei o que está falando, porque faz sentido, já vi isso em algum lugar, então tem aquela memória já trazendo isso. Como você tem com Tecla SAP, porque eu inclusive, eu não sabia que era você. Olha que eu não legal. sabia que eu ia te entrevistar, mas isso ficou na minha cabeça, eu achei um bom título. Que legal. Como jornalista, eu achei um bom título. Conta um pouco de Tecla SAP para a gente. E a Tecla SAP veio do mundo corporativo também. Eu tinha um chefe que ele não era da área de marketing e eu precisava vender as ideias para que ele comprasse isso. Então, se eu chegasse para ele e falasse, preciso fazer uma landing page, ele ia falar, não, a gente só precisa de um formulário de contato. Sim. Então, eu fazia essa Tecla SAP, landing page ficava muito caro para ele. Agora, o formulário de contato, ele entendia que, de fato, era necessário. Fazia sentido. Exato. Sei. E para os nossos clientes, a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente trabalha falando direto com donos de negócios, e aí se você chega com, quanto que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, algumas coisas assim, o CPC, não vai entender. Então, O que é o CPC mesmo? É custo por clique.
Então, dentro do tráfego pago. Então, quando a gente chega com essas nomenclaturas, elas fazem todo sentido dentro de profissionais de marketing, assim como eu brinco que tem o juridiquês, o mediquês. Sim, mas o sim, marquetês, sim, ele é sim. falado com marqueteiros, né? Quando a gente vai para o cliente final, a gente tem que aproximar e gerar essa oportunidade de negócio. Ele vê que assim, faz sentido, eu preciso realmente diminuir o meu CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Agora, você fala assim, você precisa reduzir seu CAC? Não, não preciso nem ter CAC, né? Sim. É aquela coisa. Então, como que a Sim. gente aproxima? Então, a Tecla SAP veio do mundo corporativo. Sim, e virou uma coluna primeiro. E virou um produto, né? Um produto. Aí, primeiro virou... Se chama coluna de produto? Não, virou a minha coluna depois de produção de conteúdo, porque eu sou jornalista de formação, Tá né? bom. Então, antes de MBA em Ok. marketing, eu sou jornalista. E aí, eu criei, na verdade, um artigo que chamava Alguém aperta a tecla SAP do Marketês? E a Exame publicou. Sim. E aí, depois disso, veio o convite para ser colunista. Né? Na Exame na mesmo. Exame, Uhum. no canal Bússola dentro da Exame. Sim. E aí eu fiquei lá por 2 anos. Sim. E aí a coluna era a Tecla SAP do Marketês, onde eu trazia conteúdos com um olhar de marketing. Então, às vezes tinha algum evento dentro de São Paulo e eu trazia um olhar de marketing dentro daquilo, qual que era uma estratégia. Então, a Heineken que fez um bar flutuante, a Tardezinha que é um Eu evento... lembro disso no Rio Pinheiros, né? Isso, exatamente. Aí eu Que trazia surpreendeu algumas todo coisas mundo. assim, collabs entre marcas, então eu trazia esse outro olhar, não só de divulgação e notícia, mas sim um olhar de marketing, de estratégia, de branding dentro disso. E aí ficou por 2 anos, mas além disso eu tinha minha palestra de Tecla SAP do Marketês para eventos de modo geral, os in company, que eu brinco muito, que é unir as áreas que não conhecem de marketing e que precisam entender do marketing para ajudar o marketing a vender. Então, comercial, marketing, a parte mesmo financeira, administrativa. Então, às vezes, esses meus treinamentos em company ajudam aí para ter essa percepção da importância de marketing para empresas que precisam se ajudar, né? Todas as áreas lá dentro, fazer com que o marketing cresça. Esse é um treinamento que você oferece para as empresas. Para as empresas. Pago. Pago. Sim. Em company é pago. Palestras depende. Sim. Depende do quê? Aí depende do restante. Então, quais são as outras contrapartidas que a gente tem dentro disso? Então, veiculação e distribuição de livro, que aí tem algum outro tipo de monetização. Se é alguma coisa relacionada... Peraí, veiculação e distribuição de livro? Dos meus livros. Dos seus então, livros. Se tem alguma venda ali dentro, se tem algum outro tipo de atividade. Às vezes as empresas compram o seu livro e distribuem. E aí eu falo, depende, porque se é algum evento com âmbito social ou alguma coisa assim, eu também deixo pro bono. Tá, mas que interessante, você criou um mini império ali. Nossa, que lindo esse nome. não chama ainda dessa forma, ainda não. Tem o podcast também, né? O podcast a gente está entrando na 7ª temporada e há 1 ano em collab com o Pinterest, a rede social. É o primeiro podcast dentro do Pinterest. Que a gente no mundo ou no Brasil? No Brasil. No Brasil. É o primeiro dentro do Brasil, a gente ficou negociando aí mais de ano. Ano passado a gente fez 6 meses de temporada piloto. Funcionou e a gente fechou agora um projeto por 1 ano. E o nosso podcast está aí concorrendo 2º ano nos melhores podcasts do Brasil no segmento marketing, comunicação e vendas. Que chama Tecla SAP. Tecla SAP do marketing. Tudo é Tecla SAP do marketing. E que você convida gente, que nem você está aqui? Sim. Eu convido as pessoas, e principalmente pessoas de bastidor de empresas, assim como eu era, e que fazem acontecer. Então, a gente traz grandes CMOs, heads de marketing aí do mercado. Sei, mas que interessante. Que carreira muito interessante o Cubo. Você chegou a trabalhar como jornalista ou não? Como foi sua ida para o marketing do jornalismo? Bacana. Eu trabalhei em assessoria de imprensa por um tempo, fazendo os releases, né? Não trabalhei em canais e veículos de comunicação. Até fazia algumas matérias e vendia como freelancer, né? Sim, meu trabalho de TCC, inclusive, eu vendi ele, que era um especial do Niemeyer. Como é que você vendeu um TCC? Aí você é uma vendedora nata, então. Era um Normalmente as pessoas pagam para não ter que fazer. Mas é porque, na verdade, eu fiz sobre o edifício Copan na época, e era o centenário do Oscar Niemeyer, eu era muito fã dele, enfim, de todo o contexto.
E aí ia sair um especial do Niemeyer, e aí quando tinha já algumas pessoas que eu já tinha trabalhado em alguns outros lugares e que foram para veículos, falaram, você não fez um TCC a respeito disso? Falei, fiz, daí você não quer vender? Quero. E aí eu vendi o meu trabalho de conclusão, que era muito conteúdo realmente que eu tinha apurado, né, a respeito. Sobre a história do Copan. E do Oscar Niemeyer. E do Oscar Niemeyer. Conta um pouco para a gente, o que te interessou tanto? O Copan, para quem não sabe, é um prédio gigantesco e antigo, acho que dos anos 50, certo? Olha, já faz mais de 20 anos, eu não vou lembrar exatamente agora. Mas eu acho que é sim. isso, que foi, um marco, é um velho cartão postal. O meu avô trabalhou com o Niemeyer. Em Brasília, meu avô ajudou o Niemeyer a construir Brasília. Legal. E ele tinha alguns Qual o nome desenhos. Do seu avô? Ângelo Fernandes. Ângelo Fernandes. O que ele fazia lá em Brasília? Na verdade, ele era projetista, ajudava. Sim. E aí ele tinha alguns desenhos e rabiscos do Niemeyer, que quando ele falou que jogou fora, eu falei, não, vô, por favor, não faça isso. E aí é uma coisa que veio, né? E aí quando... Eu sempre gostei muito do Copan, eu acho que a forma como o Niemeyer desenhava para a época era muito diferente do que a gente tinha, e ainda é muito diferente do que tinha. Ainda é. E aí, quando eu passava ali pelo Minhocão, para quem não é de São Paulo, é um viaduto que passa e você consegue ver a arquitetura, e quando você olha o Copan e os demais prédios, você vê que ele é super diferenciado dessa forma. Então, era uma coisa que eu olhava muito e me admirava. Então, quando eu pensei, do que eu vou fazer o meu conteúdo, eu fui falar a respeito de toda a parte, não só do Niemeyer, mas das pessoas que moravam ali, como é muito plural morar ali, né? Então, o dono da Livraria Cultura morava ali e pessoas que moravam num quarto-sala minúsculo. Então, como era democrático ainda, né, morar ali? Tinha desde... Eu acho que ainda é. Uma igreja evangélica ali embaixo, como restaurantes que são renomados, né? Sim. Então, tem a Dona Onça. A Dona Onça, o Valério Araújo, que é também um baita estilista que está ali, que já expôs em São Paulo Fashion Week e tudo mais. Então, hoje a livraria Megafauna. Exatamente. Então, assim, muitos cafés que tem ali, tem diversas coisas no entorno também. Então, mais de 5.000 pessoas que circulavam por dia, então é mais do que uma cidade. Então, me chamou muita atenção tudo isso. Eu vou te contar uma história rápida. Você sabe que quando a gente fazia a revista National Geographic, tinha uma seção chamada Código Postal. CEP, que era uma coisa pequena para os padrões da National, tipo 6, 8 páginas, sobre um único CEP. E nós fizemos o Copan, que tem um único CEP só para ele. Exato, um prédio que tem um CEP único. Um prédio único. tem um CEP só para ele. Para quem não sabe, é aquele com curva. Com uma onda, assim. Uma onda, exatamente, exatamente. E meu filho fez uma linha de joias. Eu vou ver se eu arrumo para você. Inspirado no Copan. Ele é joalheiro. Olha só. Demais. Não, demais. Carolina, o que você diria para os alunos de marketing da ESPM hoje? Ou de outras faculdades? Eu vejo hoje, né, pensando em atualidade e o futuro de marketing de modo geral, que assim, é aquela coisa, depois que vê não dá para desver. Temos inteligência artificial, fato. Então, é importante a gente entender a inteligência artificial, mas mais do que isso, hoje eu vejo que a gente vive meio que um paradoxo no marketing. A gente tem a inteligência artificial, ferramentas como nunca a gente teve, mas a gente tem às vezes uma dificuldade de se conectar com o público final. Então, como a gente usa dados, mas sem perder essa autenticidade, sem perder a forma de se comunicar de uma forma genuína também. Então, usar as ferramentas que são imprescindíveis como meio, não como fim. Né? Então, hoje eu vejo muito as pessoas usando de uma forma indiscriminada de inteligência artificial e não como uma curadoria, como uma ferramenta de apoio. Então, eu diria para as pessoas que estão estudando, continuem usando, mas com bom senso. A estratégia, a forma como ela vai ser usada ali, depende mais de quem está operando do que, de fato, da ferramenta em si. Carolina, muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.